A consciência é um fenômeno essencial para a experiência humana, e ainda assim permanece completamente envolta em mistério. Ao longo dos séculos, filósofos, cientistas e buscadores espirituais dedicaram-se a investigar o que realmente significa estar consciente. No entanto, mesmo com todos os avanços da ciência e da tecnologia, a consciência continua a desafiar nossa compreensão, como uma presença enigmática no coração do universo. Nós somos capazes de pensar, sentir, perceber o mundo ao nosso redor e questionar nosso próprio propósito. Mas será que essa capacidade de refletir sobre nós mesmos, de experimentar emoções e atribuir significados, é apenas um subproduto de processos físicos em nosso cérebro? Ou será que a consciência revela uma dimensão mais profunda, uma conexão direta com a essência do próprio universo? A ciência moderna oferece explicações impressionantes sobre como o cérebro funciona, como as células nervosas se comunicam e como as redes neurais processam informações. Mas essa ciência da mente permanece em silêncio diante de uma questão crucial: como essa complexa máquina biológica dá origem ao mundo subjetivo interior que cada um de nós conhece? Como os processos físicos se transformam em experiências, em uma dimensão íntima acessível apenas a um ser consciente? O universo, vasto e misterioso, com suas galáxias distantes, estrelas e planetas, pode existir independentemente da nossa percepção. Mas é a consciência que transforma essa imensidão em algo que podemos experimentar, dando significado a cada evento e a cada elemento. Estariam, então, a consciência e o universo de alguma forma entrelaçados, conectados em um nível fundamental? Essa pergunta é ao mesmo tempo perturbadora e fascinante. De certo modo, quando buscamos compreender a natureza da consciência, também estamos desvendando algo sobre o próprio universo. Pois, se a consciência não é apenas um efeito colateral, mas sim uma característica intrínseca da realidade, isso muda profundamente nosso entendimento do mundo em que vivemos e do nosso papel dentro dele. E você, o que acredita ser o papel da consciência? Pensa que essa capacidade de estar consciente é apenas mais uma função biológica? Ou que aponta para algo maior, algo que transcende o mundo material e toca os próprios alicerces do cosmos? Hoje, com essas questões em mente, vamos refletir sobre a natureza e o propósito da consciência, e como esse fenômeno extraordinário pode estar conectado a um mistério ainda mais profundo, o propósito universal. Gostaria apenas de compartilhar algumas hipóteses e perguntas sobre o papel da consciência e sua relação com o universo. Se você se sentir à vontade, deixe-me saber sua visão sobre este tema. Quando olhamos de perto para a estrutura do universo, encontramos algo surpreendente. Cada elemento, cada força, cada constante que regula o funcionamento do cosmos parece afinado com uma precisão impressionante. Pequenas variações em qualquer uma dessas forças poderiam ter criado um universo completamente diferente, um universo incapaz de sustentar a complexidade que chamamos de vida. Considere, por exemplo, a força da gravidade. Ela mantém unidas as estrelas, os planetas e até mesmo as galáxias. Mas, se fosse um pouco mais forte ou mais fraca, a existência da vida seria impossível. Se fosse ligeiramente mais intensa, as estrelas teriam se formado com menos material e durado muito menos tempo, queimando rapidamente sua energia e impedindo o surgimento e a evolução de formas de vida complexas. Se fosse ligeiramente mais fraca, as estrelas jamais atingiriam temperaturas altas o suficiente para produzir os elementos pesados que formam a base da vida, como o carbono e o oxigênio. Em ambos os cenários, teríamos um universo sem vida. E não é apenas a gravidade. A carga do próton, a força nuclear forte, a constante cosmológica, cada uma dessas forças opera com uma precisão tão extraordinária que mesmo sob os cálculos mais rigorosos da ciência, percebemos que, se alterássemos levemente algum desses parâmetros, o delicado equilíbrio que sustenta a vida deixaria de existir. Não haveria planetas, estrelas, e certamente não haveria a complexidade necessária para a consciência.
Diante desse cenário, surge uma questão inevitável: o universo é fruto do acaso ou existe uma intencionalidade implícita na sua configuração? Essa extrema precisão, esses valores exatos que permitem a vida, parecem, de algum modo, sugerir uma inclinação do universo para a criação, a complexidade e a consciência. É como se o próprio cosmos estivesse ajustando suas leis para que algo além da matéria pudesse emergir, algo capaz de observar, refletir e dar significado à sua própria existência. Essa ideia do ajuste fino foi interpretada de diferentes formas ao longo do tempo. Alguns veem nela evidências de uma mente superior ou de uma força que orquestrou a criação. Outros propõem que vivemos em um entre muitos universos possíveis, e que o nosso, por acaso, é compatível com a vida. Independentemente da resposta, o fato de estarmos em um universo onde as condições permitem a existência de seres conscientes não pode ser ignorado. Isso levanta a possibilidade de que o universo, em vez de ser apenas um ambiente físico, talvez esteja predisposto a favorecer a vida e, em última instância, a consciência. Para alguns, a existência desses parâmetros ajustados com tanta precisão parece indicar que o universo não é apenas um conjunto de leis e reações. Talvez, assim como a consciência transforma a nossa experiência de vida, o universo seja movido por uma predisposição a gerar seres capazes de experienciá-lo, como se a consciência fosse o destino último de sua crescente complexidade. Desde as primeiras perguntas humanas até os avanços da ciência moderna, existe um fio condutor em nossa busca: entender não apenas o que somos, mas por que existimos. Nesse sentido, a consciência não seria apenas um fenômeno individual, mas uma manifestação que transcende o nosso ser, tornando-nos uma extensão viva do próprio cosmos. Carl Sagan disse certa vez: somos uma forma do cosmos conhecer a si mesmo. Essa ideia transforma radicalmente nossa compreensão da existência. A consciência sugere que não somos apenas organismos isolados tentando compreender o universo ao nosso redor, mas expressões do próprio universo em sua tentativa de compreender a si mesmo. Cada pensamento, cada sentimento e cada pergunta profunda sobre a nossa existência não é apenas um evento mental, é o universo se observando através da nossa experiência. Se a matéria, ao longo de bilhões de anos, evoluiu até a complexidade da mente humana, então a nossa consciência pode ser o espelho através do qual o universo se vê. Essa perspectiva redefine o papel da humanidade. Se, de fato, somos expressões do universo tentando compreender sua própria essência, então nosso propósito não é apenas sobreviver, mas participar de algo muito maior. A curiosidade que nos leva a explorar a vastidão do cosmos, a busca por significado e a sede por respostas podem ser expressões dessa conexão profunda. Não estamos apenas no universo, somos parte essencial dele, ligados pela nossa capacidade de experienciar e dar sentido ao que nos cerca. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda: somos meros observadores passivos, limitados a interpretar o que o universo nos apresenta? Ou, quando refletimos sobre o cosmos e buscamos compreender sua vastidão, estamos também moldando a realidade? Quando um ser consciente olha para o universo, transforma a percepção em algo maior, em uma interação significativa. A experiência humana, com sua profundidade e complexidade, pode ser o elo entre o observador e o observado, uma interação que reflete uma união fundamental entre o ser e o cosmos. Se a consciência humana é realmente um reflexo do universo, então não estamos apenas descobrindo o cosmos, estamos descobrindo a nós mesmos como parte integral de uma realidade maior. Cada experiência, cada insight, cada avanço em nossa compreensão pode ser um passo no processo de autodescoberta do próprio universo. Nesse sentido, a consciência não é apenas uma característica da humanidade, mas um fenômeno cósmico, um processo contínuo que transcende a individualidade e toca a essência universal. Nossa identidade como seres conscientes pode ir muito além de qualquer definição limitada. Podemos ser, ao mesmo tempo, únicos e universais, uma expressão de algo maior que busca, através de nós,
compreender e realizar a si mesmo. Ao longo da história, ciência e espiritualidade muitas vezes foram vistas como caminhos opostos, cada qual abordando o mistério da existência a partir de perspectivas aparentemente irreconciliáveis. A ciência se apoia na observação e no entendimento dos processos físicos que regem o mundo material, buscando explicações detalhadas de como os fenômenos surgem e se desenvolvem. Já a espiritualidade procura compreender o propósito e o sentido mais profundos da vida, explorando o que poderia estar além do tangível, uma dimensão que transcende o físico. No entanto, ao investigarmos a questão da consciência, percebemos que ambas as abordagens não apenas investigam o mesmo mistério, como também se complementam em aspectos cruciais. Para a ciência, a consciência é um enigma porque não se encaixa totalmente no modelo tradicional de causa e efeito. Os cientistas buscam entender como a atividade elétrica e química do cérebro resulta em experiências subjetivas, o chamado problema difícil da consciência. Na visão materialista, a consciência surge como um subproduto da complexidade do cérebro e da evolução biológica, um efeito secundário que apareceu ao longo de milhões de anos. Porém, pensadores como o filósofo Thomas Nagel e o cientista Philip Goff questionam essa visão puramente materialista. Nagel, por exemplo, argumenta que, se considerarmos a consciência apenas como um subproduto da matéria, estaremos ignorando aspectos essenciais da realidade. Ele sugere que a consciência é uma característica fundamental do universo, algo que não pode ser reduzido a processos puramente físicos. Para Nagel, compreender a consciência exige uma expansão das teorias científicas para incluir a mente como um elemento inerente da existência. Philip Goff, por sua vez, propõe uma visão chamada panpsiquismo, que considera a consciência como uma propriedade universal, presente em algum grau em todas as coisas, até mesmo nas partículas mais básicas. Essa ideia, embora controversa, oferece um ponto de encontro entre ciência e espiritualidade, a noção de que a consciência permeia toda a realidade e que, portanto, o universo não seria uma máquina sem propósito, mas sim uma estrutura viva e consciente em diferentes níveis de complexidade. A espiritualidade, por outro lado, sempre sustentou a ideia de que a consciência tem uma origem transcendente. Desde tradições filosóficas orientais até o pensamento ocidental, a consciência muitas vezes é interpretada como uma expressão do divino ou como uma ponte entre o ser humano e o que chamamos de realidade última. Essa visão nos convida a considerar que a consciência não é apenas algo que acontece, mas sim um aspecto intencional, uma ferramenta através da qual o universo, ou a existência em sua forma mais pura, pode se expressar e se experienciar. Essa abertura à possibilidade de que a consciência seja fundamental para a natureza do universo representa uma mudança significativa em como interpretamos o mundo. Ao combinar as investigações científicas com as questões levantadas pela espiritualidade, permitimos uma visão mais rica, que não se limita a uma única explicação, mas que abraça a possibilidade de que o universo, em toda a sua profundidade e complexidade, seja um lugar onde propósito e significado emergem naturalmente. Afinal, quando buscamos compreender a consciência, não estamos apenas desvendando um mistério do cérebro humano, mas explorando um dos aspectos mais profundos do próprio universo, um elo que nos conecta ao grande mistério do qual fazemos parte. A consciência não apenas observa a realidade, mas lhe dá significado. É através dela que experimentamos valores como o bem, o mal, a beleza e o sofrimento. Sem consciência, esses conceitos simplesmente não teriam lugar no universo. É ela que nos permite ver algo como valioso, digno ou significativo. Alguns pensadores acreditam, inclusive, que o valor é mais do que uma construção humana, seria um aspecto fundamental da existência, acessível apenas através da consciência. Essa visão, muitas vezes chamada de realismo de valores, sugere que os valores transcendem nossas interpretações individuais ou culturais. Quando experimentamos alegria ou dor, amor ou perda, não estamos apenas reagindo a estímulos físicos, mas conectando nossa consciência a algo mais profundo,
algo essencial ao próprio universo. A compaixão pelos outros e a busca pela paz em momentos de silêncio podem ser reflexos de uma ordem superior, uma conexão entre nossa percepção interior e uma verdade que existe além de nós. Em outras palavras, nossa consciência nos permite tocar aspectos do universo que possuem significado em si mesmos, independentemente da nossa presença. No campo da física quântica, as descobertas vão além da matéria visível e desafiam nossa percepção sobre a natureza da realidade. Algo surpreendente emerge quando observamos o comportamento das partículas quânticas. Ao serem medidas, essas partículas parecem escolher um estado específico, como se a presença de um observador consciente influenciasse seu comportamento. Diante disso, surge uma questão: se o ato de observar muda o comportamento das partículas, poderia a consciência ser um elemento ativo na construção da realidade? O físico John Wheeler foi um dos que propôs a ideia de que a própria presença de um observador é essencial para que o universo exista tal como o conhecemos. Segundo ele, a consciência não apenas observa, mas participa do processo criativo do universo, como uma peça indispensável da dinâmica cósmica. Essa noção desafia a visão tradicional de que a realidade é independente da nossa percepção, sugerindo que, de algum modo, o ato de perceber molda o que é percebido. Esse conceito, conhecido como retrocausalidade, questiona o entendimento linear de causa e efeito, considerando que a consciência pode influenciar o curso da realidade. Assim, a consciência é elevada à condição de co-criadora, uma força que interage com a essência do universo e participa de seu desdobramento. Essa visão nos convida a repensar nosso papel na realidade que nos envolve. Talvez não sejamos apenas observadores passivos. Nossa própria consciência pode ser uma expressão ativa do universo em contínua evolução. Diante de todos os mistérios e complexidades que cercam a consciência, surge uma possibilidade que redefine nossa compreensão do universo. E se a consciência não for apenas um efeito do acaso, mas sim um elemento necessário, um imperativo cósmico? Essa hipótese nos leva a considerar que o universo, em si, pode estar em um processo contínuo de evolução, um desenvolvimento que busca não apenas formar estruturas físicas, mas também expandir a presença da consciência. Essa ideia sugere que a consciência não é um fenômeno isolado, surgido em condições excepcionais, mas sim uma expressão fundamental da própria natureza do cosmos. Como se, ao longo de sua existência, o universo tivesse avançado em direção a um ponto de complexidade no qual a consciência não apenas se tornasse presente, mas onipresente, profundamente integrada em toda a realidade. Esse imperativo cósmico indicaria que, no fundamento do universo, há uma direção em busca da autoconsciência, algo que transcende a mera evolução material e aponta para uma realização mais profunda e consciente do ser. Se aceitarmos essa visão, qual seria a nossa responsabilidade nesse processo? Se a consciência é um dos propósitos evolutivos do universo, então cada pensamento, cada escolha e cada ato de percepção se tornam contribuições para essa grande jornada. Pois não somos meros indivíduos isolados, mas participantes ativos de uma evolução universal. Nossa capacidade de experienciar e de criar significado alimenta esse desenvolvimento, conectando nossas vidas ao destino maior do cosmos. Assim, o imperativo cósmico da consciência nos convida a viver com propósito, entendendo que cada experiência de autoconhecimento e cada ato de expansão da consciência são passos em uma evolução que transcende a própria humanidade. Nesse sentido, a consciência não seria apenas uma característica do ser humano, mas uma expressão contínua do universo, uma presença que nos conecta a algo maior e nos lembra do nosso papel essencial na própria expansão da realidade. Muito obrigado por embarcar nessa jornada comigo. Se este vídeo ressoou com você, convido-o a curtir e se inscrever em nosso canal. Compartilhe este vídeo para que outras pessoas também possam se beneficiar dessa mensagem. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo com suas reflexões e experiências. Mais uma vez, agradeço por assistir e por me acompanhar. Cuide-se e até breve.